Vamos voltar a falar agora sobre as manifestações convocadas pelo MBL, o Movimento Brasil Livre, que aconteceram nesse final de semana. Vamos conversar com o vereador Nicolas Ferreira, vereador de Belo Horizonte. Participa com a gente aqui mais uma vez de Os Pingos nos Is. Tudo bem, vereador? Boa noite, seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Vitor. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Ana. Boa noite, Zé Maria. Boa noite aos ouvintes. É um prazer estar aqui. Ficou surpreso, vereador, com essa baixa adesão ao protesto de ontem? Zero surpresas, né? Acredito que a ginástica mental que foi feita pelo MBL para poder dizer, né, que dia 7 foi um fracasso, só não foi maior do que a ginástica mental utilizada agora para dizer que dia 12 foi um sucesso. De fato, tem que estar muito desconexo da realidade para achar que eles conseguiriam colocar mais pessoas nas ruas do que dia 7. Realmente foi um show ali de horrores e mostrou, né, que, na verdade, quem está sozinho são eles e não o presidente. Pergunta agora da Ana Paula Henkel. Você, Ana. Boa noite, Nicolas. Bom, eu gostaria de olhar para frente. Eu acho que as manifestações realmente foram um fiasco, as imagens estão aí, né? Vou roubar uma expressão que o Fiuza fala muito, né? Acreditem nos seus olhos e não o que estão te dizendo. E eu acho que as imagens estão aí. Eu queria perguntar para você, em relação ao futuro. Você é um vereador muito atuante, jovem, as pessoas te escutam bastante. Qual o caminho que você acha interessante e propositivo para que nós possamos trazer mais jovens como você, não apenas para a política, mas para o debate público sobre política, sobre o futuro do Brasil, que a gente sabe que nossos problemas não serão resolvidos em 1 ou 2 ciclos presidenciais. Eu queria saber das suas ideias e como é que a gente faz para trazer gente como você aí para o bom debate. Eu pego uma frase de Goethe, né, que diz que é urgente ter paciência. Eu sei que nós estamos crescendo, estruturando. Se for parar para pensar, nós temos aí 3 anos somente no poder executivo do Brasil, mas as nossas bases estão completamente tomadas, né, pela esquerda. Eu vejo que, primeiro de tudo, a gente precisa conhecermos, né, a nós mesmos e quem é o nosso inimigo para que a gente, dessa forma, consiga combater essa guerra. É impossível combater uma guerra onde o inimigo ele é invisível. Então, eu vejo que a gente precisa, de fato, nos estruturar como movimento conservador, como pessoas que, de fato, querem conservar algo bom. Eu vejo que tudo passa, né, pelo, de fato, o sentido da nossa vida. E quando eu falo sobre política, eu tento passar para essa juventude de que política não diz respeito somente a uma expressão partidária, uma expressão ideológica ou um cargo político. A política, de fato, diz respeito à influência, que é tirar uma essência que está dentro de você e passar para outra pessoa. Então, muito embora seja muito importante, sim, discutirmos sobre CPI, discutirmos sobre o que está acontecendo na política macro, mas no micro, de fato, quem está influenciando essa geração? Então, hoje, você liga uma Netflix, você escuta uma música, você abre um filme, tem toda a agenda de esquerda ali. Eles já não precisam mais carregar uma foice e martelo, já não precisam mais usar vermelho. De fato, o comunismo deixou de ser algo sólido e se tornou algo gasoso e está em todo lugar e nós respiramos ele. Então, quando eu passo isso hoje para a nossa juventude, que nós precisamos criar jovens, de fato, inconformados e que a gente retome os espaços que a esquerda tomou. Não adianta só a direita ficar numa posição de resistência, mas nós precisamos ser propositivos e produzir conhecimento e não somente ficar reproduzindo conhecimento. É algo que é uma crítica, inclusive, para a própria direita, de que nós precisamos produzir conteúdo e não somente ficar em polêmicas diárias e esquecer dos problemas eternos. Então, eu vejo que nós temos uma oportunidade muito grande agora de ter um governo de direita, mas nós precisamos retomar as nossas bases. Então, o que eu passo para os jovens, principalmente que me seguem, olha, você foi chamado para ser professor, seja o melhor professor e tenha um sentido de vida, seja um advogado, seja um doutor, seja um músico, mas faça isso sabendo que existem coisas maiores em jogo. Se a sua fonte for você mesmo ou um projeto de poder como o pessoal, por exemplo, do MBL, acaba que uma hora essa força vai ser inesgotável. Então, eu não consigo deixar de falar, mas eu, como cristão, acredito que a minha fonte é Deus e eu acho que a gente precisa saber o sentido da nossa vida. Dessa forma, a passos curtos, mas vigorosos, a gente vai mudando o nosso Brasil. Você, Zé? Pois é. Prazer estar falando aqui com você.
Olha, Nicolas, há um novo momento na política, na vida, né, que é a história das manifestações que cresceram demais e a gente fala muito aqui dessas manifestações nacionais, mas sabemos que hoje as manifestações elas acontecem em todos os lugares, nas cidades lá de 10 mil habitantes, tem manifestação menor e tal. A minha pergunta, Nicolas, é sobre a influência que essas manifestações, desde estas regionais às nacionais, exercem sobre governantes e legisladores. Olha, não querendo ser pessimista, mas o conservador ele é cético. Não é através de uma manifestação somente que eu acredito que nós vamos mudar o rumo de um país, de uma sociedade que está há tanto tempo atrelada por pessoas que não possuem um pingo de caráter. Mas eu vejo que são expressões assim genuínas e que ficarão na história. A omissão, ela também poderia ficar na nossa história, mas nós optamos por agir. Então, eu vejo que pessoas que foram, por exemplo, na Paulista, eu estive tanto de manhã em Belo Horizonte, quanto também na parte da tarde em São Paulo, e eu pude perceber, José, que não eram somente pessoas, digamos, ativistas, pessoas que, seguem página de direita, não. Pessoas talvez foram a primeira vez que estavam ali nas manifestações, pai, mãe, trabalhadores, pessoas realmente que quiseram dar um grito de, olha, ei, eu estou aqui, sabe? Não adianta vocês quererem colocar algo a goela abaixo, que existem pessoas que estão inconformadas com aquilo que está acontecendo. Então, sabe, teve um momento de verdade que lá na Paulista eu cheguei a me emocionar, porque eu falei, olha, nós poderíamos estar em qualquer momento do mundo, nós poderíamos ter nascido em qualquer lugar do mundo, mas nós nascemos no momento certo para poder fazer o certo. Então, eu acredito que a nossa missão é fazer o certo sem esperar que dê certo. Muito embora o sistema e a batalha seja muito grande, mas eu acho que tanto os governadores, os prefeitos, as pessoas que estão, digamos, à frente das decisões políticas, elas sentiram isso. Caso contrário, não teria no outro dia mesmo uma declaração do próprio STF sobre as próprias manifestações, o próprio William Bonner, né, com aquela cara dele completamente triste, falando sobre as manifestações como se fosse algo péssimo da parte dos cidadãos de se manifestarem, né? Então eu acho que deu um efeito e não vai ser somente uma, duas, mas a gente precisa resistir e persistir para que a gente realmente consiga mudar os traços aí do nosso país. Fiuza. Salve, Nicolas. Eu percebo que você, assim como é muito comum na sua geração, gosta muito dos conceitos, né? E acho importante dominar os conceitos, mas eles também são abstratos, né? E a gente tem visto, é fácil a gente ver alguns dos que enunciavam bons conceitos, de repente partindo aí para um espectro oposto, né? Daquele que atuavam anteriormente. Mas é bacana aí o seu trabalho e eu queria te perguntar uma coisa, então, objetiva e não conceitual. O que você está achando das denúncias gravíssimas sobre problemas de segurança no sistema eleitoral, uma eleição que é crucial para o Brasil e que até aqui, ao que a gente saiba, não tivemos, a sociedade não teve a resposta das autoridades para o aprimoramento desses sistemas de segurança. Ou seja, essa população que, como você muito bem anotou, está muito mobilizada e muito esclarecida, ela suspeita das eleições com as regras atuais. Como é que você está vendo isso? Eu acho que no Brasil a nossa democracia é um falso Deus. Aqui se faz plebiscito de sacanagem, só para poder zoar com a cara da população. Em 2005 nós tivemos o plebiscito do Estatuto do Desarmamento, simplesmente ignoraram. Falou, opa, é isso que vocês acham? Beleza, muito obrigado aí. Vou anotar aqui para conhecimento. Então, realmente, eles jogam com a nossa cara. É difícil expor essa verdade de que, muito embora a adesão, por exemplo, pelo voto impresso foi gigantesca, porque a esquerda ela geralmente faz pautas e manifestações contrárias, então a adesão é muito mais fácil, você lutar contra algo. Agora, você retirar alguém de casa num domingo, num sábado, diversas vezes para poder apoiar uma pauta é muito mais difícil. Então, eu vejo que as pessoas continuam inseguras, caso ocorra as eleições da forma que aconteceram no passado, porque é inegável o tanto que o presidente Bolsonaro está na frente de adesão.
Eu estive em Uberlândia, Minas Gerais, era feriado da cidade, simplesmente parou. Foi algo assim, surreal de se observar. Agora, no dia 7, não esperaram nem um dia para poder querer falar que foi baixo. A Folha de São Paulo falando que tinha 125 mil pessoas. Então, como acreditar em uma mídia que mente aquilo que você está vendo, as imagens, e se esse pessoal faz isso, o que também as pessoas que estão controlando a apuração dos votos e todo o sistema eleitoral também não possam fazer. Nós sabemos que algumas declarações, como por exemplo a do ministro Barroso, deixa a população muito insegura, na qual eleição não se ganha, eleição se toma, algo bem parecido com aquilo que Zé Disseu disse, né? Nós não ganharemos as eleições, nós tomaremos o poder, o que é diferente. Ou seja, declarações como essa deixam pessoas comuns realmente temerosas com o que pode acontecer com o nosso país. Ana. Nicolas, gostaria que você falasse um pouco, já que estamos falando aí de semear ideias, né, para o futuro, gostaria que você falasse um pouco, até porque é o segundo ano que o CIPEC vem ao Brasil, aí um movimento, muita gente fala, né, o Fiuza não gosta, mas a gente fala porque é o nome do evento, um simpósio conservador, que é um simpósio, uma conferência muito tradicional nos Estados Unidos, né, existe até um livro com os discursos do Ronald Reagan, foram 13 anos discursando ali no CIPEC. Eu gostaria que você contasse da sua experiência, das ideias que você ouviu no CIPEC e o que você acha do CIPEC, no que ele pode ajudar aqui no Brasil, na disseminação de boas ideias, ideias sociais, econômicas, né, com liberalismo clássico também. Gostaria que você contasse um pouco da sua experiência e o que você acha, e se você acha que esse tipo de conferência pode mudar os caminhos aqui do debate no Brasil. Perfeito. Em 2020, eu participei do CIPEC Estados Unidos, foi ali em Washington, e pude ver ali a fala, né, do presidente Trump, enquanto, né, ele era ainda presidente. E é um momento assim, de estruturação, um momento assim, de conhecer pessoas que pensam como você, de alinhamento de ideias, onde você pode conhecer pessoas que pensam, né, como você e que dali pode surgir excelentes ideias. Então, lá nos Estados Unidos, por exemplo, você tinha adolescentes, jovens, adultos com vários banners e stands mostrando ali o seu projeto, mostrando ali o seu movimento estudantil e mostrando que você não necessariamente ser jovem não é necessariamente ser idiota, né? Pelo contrário, a dica que o nosso senhor Rodrigues dá para a gente é muito boa, né? Jovens, envelheçam. Então, nada mais é do que uma oportunidade de nós aprendermos com os nossos antepassados, né? Com as pessoas que, de fato, construíram o nosso conceito de justiça, o nosso conceito de sabedoria, aquilo que nós temos hoje como uma ordem social. Então, é um momento mesmo de produção de ideias e alinhamento. Aqui no CIPEC Brasil foi algo sensacional. Parabenizar, né, o Sérgio Santana, que é o CEO do Instituto Conservador Liberal, e o Eduardo Bolsonaro pela produção do evento, já é o segundo que ocorre aqui no Brasil, e eu pude palestrar, dar uma mensagem rapidamente ali para os jovens durante uns 15 minutos, e que foi algo para poder realmente quebrar uma espiral do silêncio, onde há 10 anos não se podia falar em conservadorismo, porque era uma palavra chata, cafona, mofada, e que só trazia algo remetido a algo retrógrado, né, algo velho. E hoje nós estamos percebendo que existem várias pessoas que estão produzindo conteúdo, que estão realmente fazendo movimentos, alinhando o nosso discurso, porque onde há pessoas, há atrito. Então, é até mesmo o local, né? Não no Twitter, não no YouTube, de lavar a roupa suja. A gente alinhar e falar, opa, peraí, pessoal, precisamos saber que existe um inimigo em comum. E esse inimigo se chama esquerda, que está destruindo os nossos jovens. Então, para mim foi uma experiência incrível de poder participar ali, primeiramente, né, num palco com gigantes, e era um sonho meu, né, de falar no CIPEC. E, graças a Deus, foi algo realizado. E vejo que esses eventos são muito importantes para isso, para que a passos curtos a gente consiga chegar no nosso objetivo, que é retomar os espaços que a esquerda tomou aqui no Brasil. Zé. É interessante quando você fala em formação, e principalmente da direita, dá sempre a impressão de que o pessoal que sempre veio na trilha de esquerda, né, já tinha tudo pronto. Mas também há literatura, há conteúdo
da direita. Como mudar esse conceito, e principalmente o jovem, né, Nicolas? Há uma tendência do jovem se aliar a isso aí, universidades e as próprias escolas. Como mudar, quebrar esse conceito e quebrar esse caminho comum? Olha, a esquerda ela é um oceano, então a pessoa entra na universidade e tem tanta literatura, tem tanta produção cultural, que o meu papel é jogar uma boia e tentar resgatar essa pessoa. Então eu vejo que os jovens hoje, eles precisam realmente buscar alimentar sua alma, precisa tirar suas dúvidas, precisa buscar a verdade. Eu comecei a estudar mesmo de fato política, comecei a ler sobre gramscismo, e de início eu comecei com uma dúvida a respeito da existência de Deus, não de uma forma rebelde, mas de fato com uma forma de buscar respostas para a minha fé, e eu vejo que isso fez com que eu crescesse. Então, eu acho que o conflito, quando um jovem, por exemplo, entra com um professor dentro de sala de aula, dentro da universidade, no seu trabalho, isso vai fazer com que ele cresça. E eu vejo que a esquerda ela é muito sedutora, porque ela entrega para o jovem, para a criança, para o adolescente, soluções simples para situações complexas. Então, olha, você teve uma gravidez desejada, aborta. Você está triste, cheira, fuma, bebe. E no momento de confronto que você vai crescer. Então, precisa ter uma honestidade intelectual com você mesmo, jovem, para que você compreenda que você precisa aprender, que você precisa passar por um processo de dor, e tudo isso é política, porque a política é influência. Então, se você alimenta a sua alma somente com músicas, somente sensuais, com uma sexualização precoce, se você alimenta aí a sua alma com tantas coisas ruins que não trazem nada de um sentido da vida, de algo eterno, você está sendo influenciado pela esquerda. Então, aquilo que eu aconselho para os jovens, para a gente realmente mudar a rota, né, do nosso país, é que, de fato, a gente seja sincero com a gente mesmo, e antes de querer mudar o mundo, de querer se preocupar com as calotas polares, com as girafas, né, na Amazônia, a gente se preocupe com o nosso quarto, com a nossa família, e que dessa forma a gente vai conseguir fazer algum tipo de mudança de fato certeira, e não terceirizar as nossas responsabilidades para algo genérico e colocar a culpa num presidente, num sindicato, num movimento ou num político. Nós somos, de fato, os agentes da mudança. Para fecharmos, Fiuza, mais uma pergunta. Não, só para esclarecer isso que a Ana mencionou, eu acho o movimento conservador um movimento legítimo, né, quando ele reúne pessoas em torno de valores. O que eu sempre assinalo é que esses conceitos eles podem ser traiçoeiros, porque eles são muito amplos. Então, nós estávamos falando aqui, não estávamos, desses movimentos que foram para a rua fazer, sei que lá, uma manifestação patética, a gente não ficou um tempão falando deles. Eles se diziam conservadores. Eles falavam assim também, o problema é a esquerda para lá, a esquerda para cá. E tudo bem, eu reconheço, né, que tem algo ainda que você possa chamar de esquerda, que é retrógrado, que é estúpido, que é o falso igualitarismo, mas é muito amplo e pode ficar vago, né? Então, só para fazer essa distinção. Evidentemente que o que vai fazer a diferença, além dos valores, são as condutas objetivas, né? E aí é que a porca torce o rabo, porque, por exemplo, esses que eu disse que se diziam conservadores até outro dia, até anteontem, que era até meio polícia de comportamento, de costumes, como eu já disse aqui, hoje estão fazendo uma coisa quase que oposta, né? Porque o que os seduzia era muito menos a filosofia, né, e a doutrina, e muito mais a possibilidade de você estar num grupo, de você regimentar um grupo. Então, Nicolas, eu volto à minha questão objetiva, que eu já fiz anteriormente. Você, como um líder nascente, né, em ascensão, você, inclusive, convergiu aí com o que eu trouxe sobre a preocupação da população, ela está desconfiada das eleições. O que você acha, qual é a sua impressão pessoal como líder, que tem que ser feito para o aprimoramento do sistema de segurança eleitoral? Porque a gente criticar a esquerda, o Google, por exemplo, vai adorar ser chamado de esquerda, porque ele é um player gigante,
multibilionário e que vive justamente de vender essas historinhas de bondade, falsa bondade, altruísmo, não sei o quê. Então, ali no objetivo, o que você acha que os cidadãos, que os movimentos, que líderes influentes como você devem propor para nós sairmos desta incerteza sobre o sistema eleitoral na eleição do ano que vem? Voto auditável, alguma representação sobre o Tribunal Superior Eleitoral, algum movimento objetivo? Como é que você avalia, Nicolas, esta questão objetiva e tão premente hoje? Eu vejo que é uma pergunta complexa, é difícil dar uma resposta para algo de fato tão difícil, que é a apuração dos votos, né? Você tem a apuração dos votos aqui no Brasil, que ela é secreta, já começa errado por aí, e eu vejo que se há ainda, de fato não sei, né, a possibilidade de nós lutarmos pelo voto auditável, eu vejo que esse é o caminho. Agora, é inegável, Fiuza, que está nas mãos deles. É difícil confessar isso, mas está nas mãos deles, é dizer o que vai ser feito e o que não vai ser feito. Do tanto que nós fomos para as ruas, nós pedimos voto impresso auditável no Brasil inteiro, para depois, no próximo dia, o Barroso decidir, né, monocraticamente, que voto impresso é conversa batida, é narrativa e que é uma besteira. Ou seja, isso é muito importante, fato, para o Brasil, porque vai decidir as nossas eleições. Contudo, eu quero só estender um pouco aqui a respeito disso, porque eu cheguei ano retrasado na casa do Olavo, inclusive Olavo de Carvalho, sem avisá-lo, e cheguei lá e conversei com ele, porque eu era aluno dele, gostaria de conversar e tirar algumas dúvidas. E a primeira coisa que eu perguntei para ele, falei, Olavo, o que nós devemos fazer? O que a gente deve fazer? Basicamente é isso. E ele falou, olha, eu vou te responder assim como o Zé Disseu respondeu para a base dele. Trabalho de base, trabalho de base. Eu sei que talvez a resposta não seja satisfatória no sentido de dar uma resposta objetiva, porque de fato eu não tenho. Para mim, se há uma chance de lutar pelo voto impresso auditável, façamos isso. Agora, será que nós devemos trocar o urgente pelo importante? Será que, de fato, nós temos hoje um governo e nós não estamos conseguindo governar por conta de quê? Do voto impresso auditável, porque todas as nossas bases estão destruídas e tomadas pela esquerda. Quando a direita ela aponta as hipocrisias da esquerda, do próprio MBL e diversos outros, eu acho que isso é importante, mas nós temos que combater de uma forma mais objetiva, assim como você pede, Guilherme, e eu concordo com isso perfeitamente. Eu vejo que, enquanto eles fazem uma CPI, processam, vai ali, né, no calo, a gente fica em polêmicas diárias e acaba que a gente se perde. Então, eu vejo que a gente precisa combater isso mesmo, as hipocrisias diárias, algumas vezes, mas nós precisamos, sim, lutar para que nós formemos professores conservadores na universidade, para que nós formemos literatura que seja diferentemente da progressista e assim a gente consiga dar um norte para os nossos jovens e para a geração que está vindo. Então, uma coisa que eu atestei tinha mais jovens na manifestação do dia 12 do que, por exemplo, do dia 7. Isso é algo preocupante, porque daqui a 10 anos essa galera pode estar votando, daqui a 4 anos vai estar votando, e o que a gente vai deixar? Então, a minha resposta é essa, para que se há ainda algum certo tipo de esperança para um voto impresso auditável, façamos isso. Caso contrário, que a gente volte para a base e a gente continue fazendo esse trabalho, porque de fato é isso que transforma a vida das pessoas. Você pergunta para alguém na rua, ele não vai saber projeto de lei. Você pergunta para alguém, ele vai saber nem o que está acontecendo. Mas pode ter certeza que alguém está influenciando ele em alguma área cultural. Foi isso que a esquerda fez e deu certo. Então não seria eu que seria um soberbo de querer fazer algo diferente. Enquanto eles querem de uma maneira negativa e desonesta ganhar as almas, né, dominar psicologicamente as pessoas, a gente precisa levar a verdade. E isso demanda tempo e esforço nosso para que a gente tenha paciência para poder alcançar isso. Muito bem, então o Nicolas Ferreira, vereador em Belo Horizonte, mais uma vez, obrigado pela entrevista, uma boa noite e até a próxima. Obrigado, pessoal, um prazer estar aqui, um abraço a todos.